Você está no programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado a partir dessa semana, todas as quintas-feiras, aqui pela AltV. Você que não conhece o programa Questão de Justiça, acesse www.questãodejustiça.com.br. Programa também veiculado pela Rede Brasil de Televisão, em rede nacional, TV Aberta São Paulo e por diversos canais da rede ACESP. Também o programa Questão de Justiça agora está nas ondas do rádio, lá na Rádio Record, na frequência de 1000 MHz. E hoje o programa vai falar sobre um tema muito importante. Aliás, nessa semana comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí, a Questão de Justiça traz este tema de extrema importância, o direito ambiental. E para falar sobre o direito ambiental e as questões que envolvem este assunto, o programa Questão de Justiça traz hoje como convidado o Dr. Luiz Paulo Sirvinskas, promotor de justiça, professor universitário, mestre em Direito Penal e doutor em Direito Ambiental. Professor Sirvinskas, seja bem-vindo ao programa Questão de Justiça. Obrigado. Digo professor Sirvinskas, me desculpe a forma, né, de chamá-lo, professor Sirvinskas, até porque o professor já é bem conhecido dos operadores do direito, uma referência quando falamos na questão envolvendo o direito ambiental. E aí, para começarmos a falar sobre esse tema, eu faço a seguinte pergunta: o que seria o direito ambiental? Direito ambiental, como todos sabemos, é uma disciplina que é ministrada na Faculdade de Direito, e agora também nós temos pós-graduação também relacionada ao direito ambiental. É uma disciplina importante porque ela tem por fundamento a proteção do meio ambiente. O meio ambiente, como todos sabemos, não se trata somente da flora e da fauna. O meio ambiente é uma complexidade de fatores em que o homem é o principal impactante. Ele tem o condão de modificar o meio ambiente, tentando melhorar a qualidade de vida e também o conforto das pessoas. Só que, para isso, o homem impacta cada vez mais o meio ambiente, procurando tirar todos os recursos naturais sem recolo. E claro que isso tem uma consequência mais adiante, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Aliás, professor, nós temos inúmeros instrumentos para proteção e preservação do nosso meio ambiente. Poderia enumerar para nós ou exemplificar alguns instrumentos de proteção ao meio ambiente? Não há dúvida. O direito ambiental, ele é o meio ambiente, que é o objeto de estudo do direito ambiental. Ele é protegido na esfera jurídica através de outras disciplinas, que é o direito praticamente, que é a tutela civil, a tutela penal e a tutela administrativa. E é bom ressaltar que quando nós tratamos da proteção na esfera civil, nós falamos da responsabilidade objetiva, ou seja, é um instrumento muito importante que não existe nas demais disciplinas, como o direito civil, tributário, porque o direito ambiental ele tem que ter não só essa proteção, essa tríplice proteção, mas também tem que colocar à disposição do operador do direito outros instrumentos importantes. Ou seja, quando você imputar a responsabilidade a alguém pela degradação no meio ambiente, você não precisa demonstrar a culpa, basta que você demonstre o dano, quem foi o autor e o nexo causal entre o dano e o autor, independentemente da culpa. Ou seja, você não precisa demonstrar negligência, imprudência e imperícia. Isso é um instrumento muito importante, porque antigamente, quando eu entrei no Ministério Público, nós tínhamos que provar a culpa, e às vezes vinha o degradador falando que ele, quando tomou posse, começou a degradar ou jogar influentes,
químicos industriais dentro de um rio, já estava poluído. Então ele tenta justificar que ele não foi o responsável pela poluição daquela bacia hidrográfica, mas que já estava poluído e por conta disso ele foi jogando. Mas isso não o exime da responsabilidade. Ele vai ser responsabilizado pelos danos, vai ter que ressarcir os danos causados, se não for possível a recomposição dos danos anteriormente, ele vai ter que ressarcir, ou seja, pagar uma indenização, que esse valor vai ser depositado no Fundo de Proteção ao Meio Ambiente. Se não for possível pegar esse dinheiro e colocar para a melhoria da qualidade daquele recurso naquela localidade, esse dinheiro seria deslocado para outra finalidade. O Civincas integra hoje um órgão extremamente importante, né? uma entidade, o Ministério Público do Estado de São Paulo. Na verdade, o Ministério Público ele tem uma função primordial e muito importante quando falamos na questão do meio ambiente. Só para que o nosso telespectador entenda, o Ministério Público ele atua dentro das questões envolvendo o meio ambiente de que forma? Ele fiscaliza? Isso, o Ministério Público ele tem a responsabilidade de propor a maioria das ações civis públicas contra aquele que degrada o meio ambiente. E 90%, eu diria até que 99% de todas as ações civis públicas propostas no Brasil são decorrentes da atuação direta do Ministério Público. Quando não for o Ministério Público quem propõe a ação civil pública, ele deverá atuar pelo menos como custos leges, para acompanhar o procedimento e para verificar a lisura e a legalidade dos procedimentos ali atendidos. E nós temos um grupo, que é um grupo de atuação de proteção ou proteção do meio ambiente, que foi criado recentemente. Então, esse grupo de promotores que se candidatam e são escolhidos pelo procurador, eles têm a incumbência de tomar conta, proteger ou atuar efetivamente em certas bacias hidrográficas, combatendo a poluição atmosférica, a poluição hídrica e também a poluição do solo. Então, a atuação é uma reunião, esses promotores desse grupo se reúnem mensalmente para tomar providências no sentido de evitar que aquela bacia hidrográfica, por exemplo, continue poluída. Porque o promotor, ele atua numa comarca e às vezes o rio que passa por aquela comarca já está poluído e a atuação dele, a atribuição dele é própria daqui. Não adianta combater somente uma parte do rio, que dá dentro da sua atribuição, e os demais não fizeram a mesma coisa. Então, a integração conjunta de todos os promotores que atuam nessa bacia passa a ter uma uniformidade no sentido da atuação para a proteção melhor desse recurso ambiental essencial. Inclusive, nós temos convênio com outras promotorias de outros estados, exatamente para dar uma atuação mais efetiva e uniformizar, porque senão um promotor lá toma uma atitude ou não toma uma atitude, e esse aqui toma, então fica essa incompatibilidade, dificuldade em proteger o meio ambiente, porque cada promotor tem a sua convicção e às vezes ele entende que não é caso de propor ação, mas o outro propõe, e ele propõe, tenta regularizar a situação, mas o outro lá não propõe e não adianta nada. Extremamente importante a atuação e o papel do Ministério Público nessas questões. O telespectador ele pergunta o seguinte, ele fala que, na opinião dele, na verdade um comentário, ele fala que, na opinião dele, a lei é ótima, porém, professor, não há quem fiscalize as questões ambientais. Isso segundo, na verdade, é a impressão que o telespectador tem, que muitas vezes a lei ela é muito boa, ela, na verdade, a lei ela passa por diversas alterações e hoje muito mais adequada aos valores e às questões atuais, mas não há um órgão que fiscalize de uma forma, eu acredito, o telespectador não enfatiza, mas eu acho que de uma forma mais incisiva ali. Parece que a coisa fica meio dispersa. O senhor também sente essa questão? Ou há quem fiscalize? O paulistano, ele se identifica como paulistano. Ele tem toda a razão, porque não é só ele que tem essa impressão. Eu também tenho, apesar de estar dentro do Ministério Público, você percebe que a falta de fiscalização de certas órgãos públicos deveria estar atuando mais efetivamente. Mas
Por outro lado, de fato, nós temos uma das melhores legislações do mundo, não fica nada a dever. Só que há uma certa resistência por parte do produtor, do industrial, que insistem em continuar poluindo, degradando e desmatando, procurando novos espaços para a plantação, e às vezes tudo isso depende de um procedimento administrativo, porque a multa na esfera administrativa é vai de R$50 a 50 milhões, e consequentemente há sempre um lobby, e esse lobby se encontra em todos os lugares da esfera do Brasil. De todos os rincões do Brasil nós temos esse tipo de lobby. Por exemplo, o ano passado, todas as multas aplicadas desde 2008, quando foi aprovado o decreto 6.514, em que impunha essas penalidades, que regulamentou essas penalidades com até 50 milhões, houve esse lobby junto ao anterior presidente, que é o Lula, e conseguiu baixar um novo decreto suspendendo a aplicabilidade dessas penalidades administrativas. Para que vocês possam ter uma ideia, está suspenso. E, reiteradamente, esses decretos estão sendo reeditados até hoje. Dia 11 vence esse decreto e poderiam ser cobrados desses degradadores, parece que está em torno de 6 bilhões, mas eu já vi um outro dado que está em torno de 14 bilhões de multas aplicadas, suspensas, aguardando um novo Código Florestal, que quer anistiar todos aqueles que estavam degradando o meio ambiente. De fato, nós estamos com essa dificuldade, e a fiscalização em São Paulo é efetiva, o Ministério Público está atuando efetivamente, exigindo a averbação de todas as áreas, e também exigindo o cumprimento do licenciamento, exigindo daquelas empresas que não têm licenciamento, que regularize de acordo com as normas ambientais, e assim sucessivamente. Um exemplo bem gritante é Cubatão. Hoje é um exemplo de cidade que está cumprindo a legislação. Só que lá dentro de Cubatão nós instalamos uma agência da CETESB, que faz um monitoramento diário, semanal, e também quinzenal e mensal, exatamente para apurar se aquela empresa está respeitando a legislação e está emitindo, jogando poluentes de acordo com as normas ambientais, que são padrões de qualidade ambiental, que são normas baixadas pelo CONAMA e também pelo Estado de São Paulo, em que permite-se a emissão de poluentes, mas dentro de uma determinada quantidade, que não venham a prejudicar o meio ambiente. De fato, em São Paulo nós temos a CETESB, que tem mais ou menos quase 3.000 funcionários fiscais, que não dá conta para a fiscalização de todo o Estado de São Paulo. Imagine o IBAMA fiscalizando todo o Brasil, e às vezes tem que fazer um tipo de um grupo de pessoas, tal, porque mesmo a agência do IBAMA, que fica ali no Pará, Santarém, nessas cidades, e vê o desmatamento, o tráfico de toras de madeira de alta qualidade, que são madeiras nobres, sendo contrabandeada, e ele sozinho não tem condições. Então nós estamos percebendo a morte de muitas pessoas nessas regiões. Então eles precisam fazer um grupo de pessoas, chamar fiscais de outros estados para tentar fazer uma blitz naquela localidade e fechamento daquelas madeireiras, por exemplo. Então o internauta ele tem toda a razão, e essa fiscalização deveria ser mais efetiva. Nós não temos número suficiente, mas tudo aquilo que chega ao Ministério Público nós tomamos as providências necessárias. Eu quero ressaltar também que todo cidadão, inclusive o internauta, tem o direito de, ao presenciar um crime ambiental, ele pode ir diretamente ao Ministério Público ou à delegacia comunicar.
ou mesmo por telefone anonimamente. Nós temos um telefone, um canal direto com o Ministério Público, que ao tomar as informações, eles anotam e remetem ao promotor competente da área para instaurar um inquérito civil para dar andamento à fiscalização, verificar a apuração desse fato, que pode ser um fato administrativo, né? Uma degradação, uma infração administrativa, como penal, como civil. Agora, professor, por exemplo, em outros países se fala muito na questão do direito de intervenção. Ah, mas o Estado intervindo de uma forma mais intensa e de uma forma a punir, vamos colocar assim, a pessoa jurídica ou até a pessoa física que degrada o meio ambiente. No Brasil, me parece que o cidadão ele tem aquela ligeira impressão de que muitas vezes as penalidades são, de certa forma, muito brandas. E essas penalidades, muitas vezes, na verdade, a intervenção do Estado ali, ela passa a ser uma singela intervenção, porque muitas vezes a punição com que aquela pessoa jurídica ou aquela pessoa física sofre é uma punição assim que não faz muita diferença para aquela empresa ou para aquela pessoa física. Na sua opinião, talvez as penalidades hoje deveriam ser penalidades que fossem, de certa forma, que mexessem um pouco mais com o bolso daquele autor de um determinado crime ambiental, aquelas penalidades chamadas de penalidades administrativas. De fato, se nós formos por esse campo, nós vamos perceber que as penas arroladas na Lei 9.605/98, que nós chamamos de Lei dos Crimes Ambientais, as penas não são suficientes para levar nenhum degradador à prisão. Mesmo porque o degradador, o criminoso ambiental, é diferenciado do criminoso que mata uma pessoa, por exemplo. Ele emprega pessoas, ele tem um capital, ele tem toda uma estrutura. Então, por outro lado, as penalidades têm uma finalidade pedagógica, ou seja, a imagem da empresa vai ficar arranhada ao saber que ela está descumprindo a legislação ambiental. E por isso, o consumidor começa a exigir e deixar de comprar os produtos produzidos por aquela empresa. Por exemplo, a Carrefour, ela só compra carne que venha do norte, do nordeste, se vier certificada. Ou seja, se não tiver certificação, ela não está mais comprando. Ou seja, ela exige que ao abater o gado, os animais, tenha que ter sido produzido, vacinado, numa área que não foi desmatada ilegalmente. E isso, para a certificação, há todo um grupo de cientistas que vão ao local para verificar se o gado está sendo tratado, confinado, ou se foi desmatado uma área irregularmente. Então nós estamos percebendo que está havendo uma pressão, inclusive por parte do cidadão, do consumidor, para evitar comprar produtos de empresas que não respeitam a legislação ambiental. Agora, é de fato importante ressaltar que a pena mais alta que nós temos, ou tínhamos até pouco tempo atrás, que se trata de incêndio, a pena era de 2 a 4 anos. Era a maior pena, é a mesma pena de quem atropela alguém e mata alguém no trânsito, que é de 2 a 4 anos. Aí não cabe nem a suspensão nem a transação. Essa era o único artigo que não cabia à Lei 9.099. Hoje nós temos um outro artigo, que é 69A, que a pena vai de 3 a 6 anos, que também não cabe nenhum. Essa é a maior pena, 3 anos. Professor, se eu não me engano, tem aquela questão envolvendo, por exemplo, o patrimônio histórico, artístico, cultural, que, de certa forma, faz parte do meio ambiente. Até degradando, por exemplo, destruindo um patrimônio histórico, se destrói toda uma história de um país. E a pena é extremamente branda. Se eu não me engano, tem até um projeto de lei que busca aumentar um pouco mais a reprimenda, aumentar um pouco mais a pena para aquele que destrói um patrimônio histórico, vamos dizer assim. Exato. Agora, o que se discute muito é que, por exemplo, elevando a pena, nem sempre o endurecimento dos códigos traz um resultado efetivo. Aí fica aquela coisa, vamos elevar a pena ou vamos, de repente, aplicar uma medida para mexer com o bolso daquele que
degradou numa pena de multa, vamos dizer assim. Perfeito. É uma questão extremamente complexa. O senhor acha que, de repente, a multa acaba sendo mais efetiva hoje, dentro da nossa legislação? Bom, esse é o objetivo. Mas eu quero deixar bem claro que a multa aplicada na esfera administrativa não afasta a punição penal. A punição penal, ela tem um efeito pedagógico muito grande e ela pode repercutir negativamente a imagem da empresa. Ninguém quer uma empresa atrelada a uma prática de crimes. E eu quero ressaltar, deixar bem claro que as multas do decreto 6.514 são salgadas. Vai de R$50 a 50 milhões. Eu lembro que a Petrobras ela chegou a ser multada pelo derramamento de petróleo na Baía da Guanabara, pela pena máxima, que é o artigo 54. E na lei correspondente à infração administrativa é 62, se não me engano. A pena máxima é 50, e o IBAMA aplicou a pena máxima, 50 milhões de reais. Só que era reincidente, e por ser reincidente, triplica a multa, foi para 150 milhões. E de fato foi paga, e ela antecipou, a Petrobras, eu lembro disso, ela antecipou, porque tinha um desconto de quase 30% a 40%. E aí ela foi lá e pagou à vista o valor. Agora, essa é uma multa administrativa. Essa multa pode ser aplicada pelo município, estado e a União. Nesse caso foi pela União, pelo IBAMA. Independentemente desse fato, muitos pescadores, cooperativas, também entraram com a ação civil pública pedindo danos morais contra a Petrobras, porque esses pescadores deixaram de pescar, que era uma maneira de ganhar o seu pão do dia a dia. E a Petrobras, se não me engano, espontaneamente resolveu dar um salário mínimo, ou 2 salários mínimos, para cada um dos pescadores da região que estivesse associado a essa cooperativa, exatamente para compensação. Enquanto isso, ela foi tentando descontaminar a localidade para que os peixes voltassem daquela região. Então houve todo um... Quer dizer, além da ação civil pública, tem a penalidade pela reparação do dano, tem a multa administrativa e tem a infração penal, que é a pessoa jurídica que está sendo processada. E chamar o presidente da empresa para prestar depoimento numa vara é uma coisa constrangedora. Então você vê a atuação nas 3 esferas, concomitantemente. E o pagamento da infração administrativa não pode ser compensado na esfera civil nem na penal. São valores distintos que devem ser pagos. Sim. O Duda ele fala o seguinte: o criminoso ambiental não mata uma pessoa, ele mata milhares de pessoas, né? Nossa futura, nossa geração, né? Futura geração. Agora, abordando dentro dessa ótica do direito ambiental hoje, nós temos diversos temas que geram debates e que eu acho que, dependendo do tema, nós faríamos um programa aqui sobre determinado tema seria muito pouco. Mas se fala muito na questão da hidroelétrica de Belo Monte. Para que o telespectador entenda o que seria, quais seriam as características envolvendo essa questão da hidroelétrica de Belo Monte e o que isso traz de prejuízo hoje para a nossa sociedade, professor? Voltando à questão do Duda, ele tem toda a razão. E é isso que nós queremos também ressaltar através da consciência ecológica, que isso tem que surgir desde da educação, do ensino fundamental. Porque da escola, porque na verdade um poluidor que polui um rio, uma bacia hidrográfica, um manancial, esse manancial é importante para abastecer milhares de pessoas. De fato, ele tem toda a razão. Um vazamento de um reator nuclear, como aconteceu no Japão, causa dano, paralisou praticamente aquela cidade e todo o Japão. A Toyota e a Honda estão com dificuldade de fornecer material, equipamento aqui para o Brasil, e nós estamos diminuindo o número de veículos fabricados e também suspendendo ou dando férias a esses funcionários aqui, porque muitas peças são importadas do Japão.
Então, outra questão fundamental é a hidroelétrica de Belo Monte. Essa é uma questão que eu tenho estudado, analisado, mas essa questão não é uma questão muito simples, é complexa. Desde 2008, o Lula, o presidente, enviou vários projetos para construção de várias hidroelétricas. Você vê que só agora em 2011 que a coisa começou a sair, pelo menos Belo Monte. Para que vocês possam ter uma ideia, Belo Monte praticamente vai inundar uma área muito grande. O impacto dessa construção vai chegar a 10 mil quilômetros. O impacto, a construção vai causar impacto a uma distância, um círculo de mais ou menos 10 mil quilômetros e 500 quilômetros diretamente. Aquela cidade onde está localizado milhares de pessoas vai ser inundada. E eu ouvi a entrevista de várias pessoas que ali moram, falaram assim, eu tenho a minha história, que eu não quero sair daqui. E nada foi feito. Começou a construção, deu-se uma licença prévia, com mais de 40 condicionantes que não foram cumpridas, e uma dessas questões desse condicionante é a construção de um hospital, e construção de uma cidade. Tem que construir uma cidade, mais ou menos, para abrigar toda essa população. Eles estão fazendo um sistema de desapropriação e pagamento desses valores para que eles saiam de lá, ao invés de construir uma cidade próxima da localidade, onde tem hospital, ruas, creche, para que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida ao sair dali, porque eles têm as suas casas como se fosse um palafita. E eles saem e já pescam, tem sua comida, tem a sua água, tomam um banho nesses rios que são despoluídos, né? Nossa, que absurdo. Agora, professor, a questão hoje, por exemplo, do nosso Código Florestal, hoje. Nosso Código Florestal que passa por diversas... eu diria, na verdade o Código Florestal, a legislação em face ao nosso Código Florestal passa por diversas alterações. Se eu não me engano, tem uma questão ligada à aprovação hoje do nosso Código Florestal, alterações nessa legislação? Exato. É uma outra questão importante que nós devemos debater. Mas ainda voltando ao Belo Monte, eu poderia falar aqui sobre todas as liminares, todas as ações, mais uma está sendo proposta, várias condicionantes. Então eu estou vendo que o IBAMA, através do seu presidente, liberou, houve uma pressão e saiu a licença de instalação sem cumprir as condições, esses condicionantes anteriores. E isso também está ocorrendo com o Código Florestal. Hoje, você pode perceber que o Aldo Rebelo, ele sempre bate na mesma tecla. Nós temos que aprovar esse novo Código Florestal, porque senão vamos deixar na clandestinidade, na ilegalidade, milhares de pequenos produtores. E a situação não é essa. Isso é enganoso, uma propaganda enganosa, porque na realidade o que está ocorrendo é que os grandes produtores também estão sendo beneficiados indiretamente por essa anistia, ou seja, toda a degradação, todo o crime cometido até 2008 vai ser anistiado. Só a partir, segundo ele, de 2008 para cá é que passa a ser irregular. Hoje, vindo para cá, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fez um estudo aprofundado. Se o Código Florestal, que foi para o Senado, for aprovado do jeito que está, nós vamos ter 47% de degradação de toda a floresta amazônica. Isso para que vocês possam ter uma ideia do significado e das pegadinhas que existem dentro desse projeto. E que às vezes as pegadinhas não se dá conta e fica uma situação extremamente complicada, porque o cidadão não se dá conta e não sabe nem o que está acontecendo em relação, até porque é uma questão muito específica. Exatamente, é específica e aquilo vai ter uma consequência que nem todo mundo está prestando atenção. Então a presidente Dilma, ela se comprometeu com os ambientalistas exatamente de fazer 11 modificações. 11 pontos são questão de honra para não ser vetado esses dispositivos. É que nem o código, a lei dos crimes ambientais. Tem 82 artigos. E quando foi para o presidente falou, bom, eu preciso aprovar essa lei dos crimes ambientais. Mas para isso houve lobbies
E esses lobbies, o presidente se comprometeu com esses lobbies, né, com essas entidades, em vetar determinados artigos que era contrário para que o projeto fosse aprovado. E assim foi aprovado. Então, em decorrência disso, o Fernando Henrique, na época, vetou 10 artigos que eram contrários a esses lobbies. E é o que a presidente Dilma pretende fazer se não houver essas modificações no Senado. E no Senado, engraçado, que eles nomearam 2 relatores, né? Um ambientalista e outro na área dos ruralistas, exatamente para tentar compatibilidade, e vão fazer uma comissão só, uma reunião, numa comissão de 2, né, uma comissão, quer dizer, uma reunião de 2 comissões no mesmo dia para tentar agilizar a questão. E eles estão falando que vão precisar mais ou menos de 4 meses para discutir essa questão. Só que nós não podemos esperar, porque nós temos um compromisso internacional. E nós temos que, a Dilma, ela tem que representar o país. E o país, com relação ao aquecimento global, às mudanças climáticas, se comprometeu através da lei, da política, que é a Lei Nacional de Mudança Climática, em reduzir em mais ou menos 20% das emissões de carbono no planeta Terra. Agora, se for aprovado esse código, esse novo Código Florestal, vai em contramão. Então, ela não vai ter argumentos para discutir na ONU com outros líderes de outros países essa questão da redução do aquecimento global. Então, é uma questão muito importante, muito delicada, e quem assistiu... Nós esperamos que os nossos governantes se atentem a essas questões ambientais. Exatamente. E cumpram. E aí, nossa presidente Dilma, que ela cumpra com as promessas, promessas de campanha. De campanha, a transparência. E é interessante que interessante porque tem as bases parlamentares que votam com o governo. E houve uma balbúrdia, o PMDB ficou dividido, o PT ficou dividido, porque a maioria dos parlamentares tem terras e querem defender os microprodutores, né? Invadir as áreas, os morros, e isso vai ocorrer o que está ocorrendo no Rio de Janeiro, desmoronamento e assim por diante. Nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos com o Dr. Luiz Paulo Sirvinskas falando sobre o direito penal, o direito ambiental no Brasil. Nós já voltamos. Você sabe quantas pessoas morrem em acidentes de carro no Brasil a cada 15 minutos? Uma. Surpreso? E se fosse alguém da sua família? Lembre-se, equipamentos como freios ABS, airbags e cintos de segurança, inclusive traseiros, são fundamentais para diminuir os riscos e a gravidade dos acidentes de trânsito. Proteste. Segurança veicular é coisa séria. Nem sempre os remédios anunciados são a solução para os problemas de saúde. Eles podem causar efeitos indesejáveis e que nem sempre você espera. A sua qualidade de vida não depende só de medicamentos, mas também de estilos de vida saudáveis. Fique atento para as propagandas que prometem a cura para muitas doenças. É como diz o ditado, quando esmola é demais, o santo desconfia. Procure a orientação de um médico ou de um farmacêutico. Há muito tempo a publicidade faz tudo para nos convencer que os medicamentos anunciados vão mesmo resolver todos os nossos problemas. Mas tome cuidado, porque nem sempre o remédio anunciado no rádio ou na TV é o melhor para o seu caso.
Continuam os trabalhos no acidente envolvendo um ônibus e um trem da CPTM. São Caetano do Sul, um ônibus rompeu a mureta de proteção e atingiu a linha férrea, onde foi atingido por um trem. A gente tem imagens do acidente. A linha 10 turquesa continua parada. O acidente ocorreu entre as estações Utiga e São Caetano. Pelo menos 8 equipes dos bombeiros já foram mobilizadas e trabalham no socorro. A UTV volta em breve com mais novidades sobre o caso. Você não precisa ir tão longe para provar as delícias da comida árabe. Vá até o Folha de Uva. O restaurante Folha de Uva oferece aos seus clientes e amigos um ambiente agradável e de fácil acesso. Atendimento de qualidade, além, é claro, da mais deliciosa e típica comida árabe. Não deixe de conhecer os segredos dessa cozinha fascinante. E você nem precisa ir tão longe. Folha de Uva, onde comer bem é um ritual. Rua Bela Sintra 1435, reservas 3062-2564. Preservar o patrimônio histórico, material e imaterial de Mato Grosso do Sul é compromisso de todos os cidadãos. A história e a cultura presentes nos bens patrimoniais demonstram muito de nossa identidade. A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul valoriza nossa memória. Fortaleça você também a diversidade cultural de nosso estado. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, rumo ao desenvolvimento. Voltamos ao programa Questão de Justiça, você que acompanhou o plantão aqui da UTV, falando sobre essa questão extremamente complicada lá na região de São Caetano, né? Um ônibus que foi atingido por um trem, enfim, questão extremamente complicada e que nós desejamos muita sorte lá para quem estiver naquela região, porque eu tenho certeza que isso vai atrapalhar o trânsito de muita gente em São Paulo. E hoje, Questão de Justiça trata sobre a questão do direito ambiental no Brasil. E recebendo aqui, comentando essas questões, Dr. Luiz Paulo Sirvinskas, que é promotor de justiça, professor universitário e é uma referência quando falamos sobre as questões envolvendo o direito ambiental como um todo. E antes de voltarmos, professor, gostaria de divulgar aqui a Conferência Latino-Americana de Preservação ao Meio Ambiente, São Paulo 2011, um evento que vai ocorrer hoje lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Na verdade, o professor está convidado a participar. Teremos lá a participação de inúmeras personalidades, nosso secretário de Meio Ambiente, Bruno Covas, e outros políticos interessados nessa questão, empresários e professores de direito ambiental. Quem organiza essa conferência é o Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza. O presidente lá, o Rogério Iorio, já esteve aqui no programa e vai falar sobre os novos rumos para a sustentabilidade. Professor, na verdade, sustentabilidade é um tema muito importante, é um tema do momento, eu diria, né? Exatamente. E é um tema também que vai ser discutido intensamente o ano que vem, através da conferência da ONU, que vai ser realizada no Rio, que é o Rio Mais 20. Rio Mais 20, é realizado em maio de 2012? Em maio de 2012. Essa semana, segunda-feira, a
presidente Dilma, ela já estabeleceu a comissão, o comitê que vai organizar e recepcionar os líderes de mais de 190 países do planeta para discutir principalmente uma questão importante, que é a sustentabilidade. E o que significa sustentabilidade? Sustentabilidade nada mais é do que, de um lado, incentivar o desenvolvimento econômico, mas sem esquecer da proteção do meio ambiente. É um desenvolvimento racional, é uma preocupação que as empresas devem ter atualmente no sentido de tentar diminuir a utilização dos recursos ambientais e também reciclar e reaproveitar melhor, principalmente da água, da energia e também dos insumos que ela utiliza para essa finalidade. Essa conferência traz um repensar, né, professor? Repensar sobre essas questões. Eu acho que é muito importante essas reuniões para que a sociedade ela tenha muito mais conscientização e os políticos, eu acho que comecem a enfocar muito mais as questões envolvendo a defesa e a preservação do meio ambiente, né, professor? Exatamente, no campo internacional, que é muito importante, porque a nossa primeira conferência foi em 1972. Depois nós tivemos uma segunda grande conferência, que foi no ano de 1992, que foi aqui no Rio, também na época do presidente Fernando Collor. Depois nós tivemos uma terceira conferência, que eu acho que é muito importante, também na África do Sul, que foi em 2002, 30 anos depois. E agora nós vamos ter novamente em 2012, exatamente para tentar fazer um balanço, uma avaliação dessas conferências anteriores. Porque, na verdade, essas conferências começam a discutir e tem subcomitês, tem uma série de temáticas, câmaras temáticas, e eles não conseguem chegar a uma conclusão mais efetiva. E o mais importante é que em 2012 vai vencer o protocolo de Kyoto, termina o prazo do protocolo de Kyoto. Seja como for, esse protocolo ele surtiu efeito, só que hoje, pela quantidade de poluentes que nós estamos emitindo, ela já não está surtindo mais o efeito necessário, porque ela entrou em vigor praticamente em 1997 e ela tinha a preocupação de diminuir a quantidade de poluentes correspondente a 5%, retroativo a 1990. E isso já não é mais compatível, não é mais suficiente. E todas as COPs realizadas até então não chegou a uma conclusão para a elaboração de um novo protocolo de Kyoto, que seria para dar continuidade. E hoje as exigências são muito maiores. E hoje nós estamos percebendo que a maioria dos países já estão se comprometendo espontaneamente em diminuir esses poluentes. Aí nós temos aquele mecanismo de desenvolvimento limpo, produção, criação de energia, substituição da energia suja por energia limpa. Agora nós estamos percebendo que a Angela Merkel, da Alemanha, ela também pretende extinguir todas as usinas nucleares até 2020. Então nós estamos percebendo que espontaneamente a maioria dos países estão tentando encontrar alternativas, que são a criação de novas matrizes energéticas para tentar substituir aquelas matrizes energéticas como termoelétrica e que não tem condições. O Dudu, por exemplo, ele acha que pelo menos, na verdade, o professor ele dá o recado, né? Tem uma facilidade muito grande para tratar sobre essas questões envolvendo o meio ambiente e sobre esses assuntos que são extremamente complexos, principalmente para os advogados hoje que ingressam no mercado de trabalho. Os profissionais do direito, sejam magistrados, promotores, encontram muitas dificuldades em atuar nesse chamado direito ambiental, e que trata-se de repente de uma nova perspectiva, uma nova ferramenta um novo mercado de trabalho para esses profissionais que chegam hoje e que saem dos bancos da universidade, uma área muito promissora. Agora, o Dudu ele fala que ele acha que pelo menos o ambiente é assunto no mundo inteiro, coisa que nem se falava há 50 anos, realmente, né, professor? Hoje já se fala muito mais sobre a questão do meio ambiente do que antigamente, na verdade, anos atrás, que ninguém comentava.
Agora, o Neto, aliás, o Neto, que também é advogado, está nos assistindo e sempre participa conosco no chat, na verdade ele fala que todos, na verdade a sociedade, os políticos falam nessas leis e tal, mas quando são aprovadas não há ninguém para fiscalizar, que nós até comentamos, né? Realmente não existe, né, professor? Exatamente. E aí fica uma questão delicada, uma questão complexa, né? Agora, nós temos hoje uma legislação penal que o que se discute nossa legislação penal muitas vezes ela não é capaz de tutelar, de trazer uma resposta frente a toda essa criminalidade. E aí, por exemplo, a criminalidade ambiental. E o que se discute, professor, é que geralmente que deveria haver, nós temos um código de 1940, que deveria haver uma flexibilização maior das nossas leis. O senhor também entende que essas leis deveriam ser um pouco mais flexibilizadas? As normas jurídicas, né? Protetiva do meio ambiente, né? As protetivas do meio ambiente. Eu acho. O nosso Código Penal em si. Eu acho que tem que haver uma sistemática. Eu lembro que recentemente houve um parlamentar no Congresso Nacional que já queria inserir um crime de sequestro dentro do ônibus. Para que vocês possam ter uma ideia, que os parlamentares não têm experiência de criação de lei. Agora nós temos toda uma estrutura, uma teoria geral do crime, então nós podemos fugir desses ensinamentos teóricos que já vêm há muito tempo. Isso se aplica na Alemanha, na Itália. Então tem que haver uma sistematização. Eu não posso simplesmente punir alguém que mata um ser humano com a mesma pena que mata um animal. Então nós temos que ter essa preocupação da criação de tipos penais dentro de uma sistemática. Não basta só criar o Código Penal, ser mais rígido, se nós não temos também como efetivar isso na prática, colocar isso em prática. Nós, por exemplo, vimos aí o Pimenta, como chama? Esse que foi o jornalista, né, que foi preso. E no final, ele acabou sendo preso agora, depois de tanto tempo, ficou quase 10 anos. E ele mesmo, numa entrevista, falou, poxa vida, apesar de ele ter recorrido, utilizado todos os recursos necessários, ele falou que gostaria que a pena tivesse sido cumprida, porque se ele tivesse cumprido, hoje ele estaria livre, estaria tranquilo, poderia viver a vida dele. Ele se arrependeu, efetivamente, de tomar todas as providências para agora ser preso, porque o tempo que ele ficou aguardando os recursos, ele não pôde fazer nada, a vida dele parou, porque a qualquer momento ele poderia ser preso. E ele realmente falou que a minha mala já estava pronta para voltar para a cadeia. Então ele passou uma vida improdutiva. E se ele tivesse sido preso, ele poderia estar livre hoje, como está ocorrendo aqui com César Battisti, que foi colocado em liberdade depois de 4 anos de prisão. Nossa, realmente, é uma coisa, são coisas verdade, preocupantes, porque na realidade nós precisamos ter um tribunal coerente que faça a aplicabilidade da lei de maneira equânime para cada caso concreto. Agora, flexibilizar é uma coisa um pouquinho preocupante, porque na verdade o que tem que ser feito é a aplicação efetiva dessa lei. A certeza que o criminoso vai cumprir a lei. Se ele sabe que ele pode cometer crime e que ele tem uma série de instrumentos legais que vai poder mantê-lo fora da prisão, claro que isso beneficia cada vez mais, desestimula, e a impunidade fica aí numa situação muito delicada. Agora, professor, nós temos uma Constituição chamada de cidadã, elenca diversos direitos e deveres. Na verdade, acho que a partir de 1988, o cidadão ele só pensa em direitos, né? Direito a moradia, direito à saúde, direito ao meio ambiente, enfim. Isso. Mas esquece dos deveres. Agora, dentro dessa questão dos direitos, muitas vezes, por termos uma Constituição extremamente cidadã, essa questão, por exemplo, da punição para aquele que comete um crime, muitas vezes, dentro da Constituição, dentro dos parâmetros da nossa Constituição,
será que o legislador não fica um pouco inviabilizado? E até falando de princípios aí, será que ele não fica muito, ele fica muito limitado em aplicar uma pena ou de repente aplicar uma medida, já que o cidadão ele possui tantos direitos e de que de repente frente a uma infração penal, a um crime ambiental, o legislador ele fica um pouco limitado nessa aplicação, na aplicação de uma pena, de uma medida, enfim, né? De fato. Eu gostaria, antes de responder essa questão, que eu faço parte da Associação de Professores de Direito Ambiental do Brasil. E nós estamos querendo que o direito ambiental venha a ser uma disciplina obrigatória em todos os cursos. O direito ambiental não é obrigatório, é uma disciplina facultativa na maioria das faculdades. Uma ou outra que realmente encampou o direito ambiental. E quando você vai aplicar uma pena, ou uma medida de segurança, ou qualquer outro tipo de infração, ou redigir uma sentença, como o caso do juiz, normalmente as pessoas não têm especialidade nessa área. E a falta de especialidade acaba levando para outro campo. Porque o bem jurídico protegido, quando se fala em meio ambiente, é o bem mais importante que nós chamamos de essencialidade. O quê? Aquilo que é essencial para a sobrevivência do homem. E o que é importante para o homem? É o ar, a água, a boa alimentação, tudo isso vem na natureza. Só que nós temos uma responsabilidade que chamamos de responsabilidade intergeracional. Ou seja, a nossa preocupação, que é a presente geração, é proporcionar às futuras gerações a mesma qualidade de vida que nós estamos dando, que nós estamos usufruindo atualmente. E hoje nós temos no Tribunal de Justiça uma Câmara reservada do meio ambiente, exatamente porque era muito diferente, muito díspares as decisões de um desembargador que não era especializado em direito ambiental e um juiz que tinha essa especialidade. Então a visão, o foco, a questão, né, é totalmente diferente. O direito ambiental é multidisciplinar, né? É multidisciplinar. Além daqueles conhecimentos próprios da legislação, envolve um conhecimento maior ainda daquele profissional que atua diretamente com a questão. Exatamente, porque às vezes você protege um animal ou uma espécie da fauna ameaçada de extinção ou não, as pessoas, mas é um animal só, isso não vai ter interferência. Mas se todos pensarem dessa maneira, todo mundo está matando. Então, às vezes você tem que atuar rigidamente numa questão local específica, também como modelo, como um exemplo pedagógico, porque se você não faz isso, aquilo vai acontecendo e todo mundo vai ter uma ararinha azul dentro da sua casa. E, portanto, existem exceções e cada caso tem que ser analisado com cuidado. Nós tivemos casos aqui que foi apreendido um papagaio, porque é proibido, né, criar papagaio dentro da sua casa, mas permite-se, em casos excepcionais, a isenção da pena. E esse papagaio, quando foi apreendido, levado para o local adequado, ele tinha ataque epilético. Então ele estava sendo tratado, tinha que ter remédio, e a pessoa que levou não tomou essa cautela. E o papagaio está lá há mais de 20 anos e tem um trabalho muito importante, porque às vezes você tem pessoas lá com doenças gravíssimas, síndrome de Down, e essas crianças, essas pessoas que têm algum distúrbio, algum tipo de doença, convivem muito bem com os animais. E você tirar aquele animal, aquela criança, aquela pessoa que tem alguma debilidade mental ou física, vai ficar profundamente magoada e entrar em depressão. Ao invés de nós estarmos ajudando o meio ambiente, nós estamos também causando um dano àquela família, porque aquele animal já faz parte da família. Então, cada caso deve ser analisado com muito cuidado, porque nós estamos protegendo aqui as futuras gerações, e não só interesses particularizados, como é o caso do Código Florestal, em que todo mundo no Congresso está votando em causa própria. Enquanto
Nós estamos preocupados, nós, ambientalistas, estamos preocupados com as futuras gerações. O senhor fala muito isso, né? Não vamos deixar que as futuras gerações nos culpem, não é isso? Isso, não vamos deixar que as futuras gerações nos culpem por nós não ter omitido, né, na atuação, na fiscalização desses recursos que são essenciais à sobrevivência do homem. E eu sempre falo que é o seguinte, você conseguiria viver na Lua? Não. Por quê? O que falta para você viver na Lua? Falta água, ar, solo. Então, nós temos tudo isso aqui. Só que nós estamos colocando em risco tudo isso que nós estamos falando. E quando nós falamos em proteção da floresta amazônica, nós temos que falar também do microclima. Então, se você desmata a floresta amazônica, vai diretamente interferir no clima de São Paulo, e assim sucessivamente. É uma pena, professor, chegamos ao final do programa. Acho que falar direito ambiental com o professor Sirvinskas é apaixonante. O professor aborda com muita propriedade essa questão, e eu acredito que um programa seria muito pouco, por isso que já digo que o senhor já está convidado a voltar novamente em uma data posterior. Eu peço desculpa por responder todas as perguntas. Nossa, são inúmeras perguntas. Cada pergunta é uma aula. É uma aula. Professor, aliás, gostaria de parabenizá-lo por deixar as saudações aqui do programa em relação à sua participação lá na UAB Tatuapé, com o nosso presidente, Dr. Hudson Menezes Ribeiro, que preside muito bem a UAB do Tatuapé, e lá com a sua coordenação, lá coordenada pela doutora Angélica Carvazan, né, implementou e organizou a sua palestra sobre o direito ambiental, os crimes ambientais. A palestra foi muito profícua, na verdade cheia de advogados presentes lá, enfim, né, foi muito bom. E chegamos ao fim. Obrigado por sua participação aqui no programa Questão de Justiça. Me coloco à disposição para qualquer outras perguntas, alguma questão específica também, estamos à disposição sempre para falar um pouquinho de direito ambiental. Existe algum contato lá do Ministério Público para quem, ou algum e-mail para quem quiser? Sim, pode ser o e-mail dúvida. Mesmo, isso, pode ser. Qual que é o seu e-mail? É lpsirvinskas@gmail.com. Olha só, professor, serão muitos e-mails lá, hein? Você vai ter muito trabalho para responder. Vamos responder na medida do possível. Então, o programa Questão de Justiça vai ficando por aqui. E agora, todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Gostaria de agradecer a todos os telespectadores que puderam nos assistir. E o programa Questão de Justiça volta na próxima quinta-feira com mais um tema importante ligado ao direito. Até a próxima quinta-feira.